Mais um assunto dentre os mais pedidos deste canal e a diferença entre perca e perda. Se vocês me perguntarem onde que as pessoas me pedem esses vídeos, no Instagram, no TikTok. E eu respondo lá, respondo aqui, porque eu sou de todo mundo e eu respondo em todos os lugares. Então vamos lá, que agora você vai entender e nunca mais errar, perfeitos sem defeitos, perca ou perda. Vem comigo. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, que dá aula da Chay. E o vídeo de hoje, como eu já falei pra vocês, é um vídeo explicando a diferença entre perca e perda. Porque são muito parecidas, mas têm usos e significados diferentes, né? Então, a gente tem perca, ó que linda. E a gente tem a perda. Quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro, o que significa um, o que significa o outro, Chay. Como que é isso? Tem diferença afinal ou não tem diferença? É tudo intriga da oposição. E tem bastante diferença, tá? Por que tem diferença? Antes de saber a diferença, deixa um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal, fortalece essa amizade, porque olha, português descomplicado, diferenciado, dá trabalho. Então, deixe seu like, se inscreva aqui e me dê muito trabalho. Vamos lá, sem brincadeira agora. Gente, perca, tá? É do verbo perder. Então, eu digo assim, ó. Não perca a cabeça com brigas. Né? A gente não fala isso às vezes pra pessoa. Né? Não perca a cabeça com brigas. Ou ele perde a cabeça quando briga, tá? Então, assim, perca é do verbo perder. Então, eu digo não perca. É o verbo conjugado, tá? Então, em perca, eu tenho verbo. Beleza? Beleza? Essa é a diferença básica. E em perda, eu tenho substantivo. Aí eu posso falar assim, ó, trazer aqui pra baixo pra vocês. A perda da memória. E aí continua. A perda da memória acontece em quem tem Alzheimer, por exemplo. Então eu digo a perda. Percebe que eu tenho aqui um artigo? Por quê? Porque se eu tenho um substantivo, eu posso ter ele acompanhado de um artigo. Então, a diferença, né? A grande diferença, a diferença básica, que é que você precisa saber para entender um e outro, para não confundir, é que perca vem do verbo perder. Chay, mas assim, historicamente eles têm o mesmo significado? Claro, gente, tem a questão desse perder alguma coisa, porque eu digo assim, a perda da memória, perdeu algo. A perca, de perder, eles têm a mesma raiz, tá? Mas um tá substantivado e o outro tá verbalizado, né? Então, assim, perca é o verbo realmente flexionado, que chegou aqui, ficou perca, tá? Com C. E o perda é a substantivação aqui, que veio do verbo sim, originalmente assim, mas numa forma eu tenho o verbo mesmo, na outra forma eu tenho substantivo. Eles vão permanecer com seus significados dessa ideia de perder, de retirar algo, de não ter mais alguma coisa, quando eu falo a perda da memória, ou não perca a cabeça com brigas, né? Mas só olhem para as classes de palavras. Quais classes de palavra nós temos? Artigo, verbo, substantivo, adjetivo, né? A gente tem 10 classes de palavras aí. E as duas palavrinhas caminham por duas classes diferentes, com significações sintáticas mesmo diferentes, né? Porque a gente tem aqui uma análise da sintaxe. Aqui tem o verbo, aqui eu tenho substantivo. Então, cuida com isso. Eu sei que a palavrinha é parecida, a palavrinha confunde, palavras parecidas sempre vão confundir. Essa a gente ainda não tem uma grande igualdade, porque a gente tem, né, a diferença do C para o D. Mas quando a gente fala exemplos, né, A com H, A sem H, pronuncia o A, né? Então, quanto mais próximos os sons são de uma palavra ou da outra, mais erros a gente tem em relação
ao significado, em relação ao uso, né? Por quê? Porque a gente tem dúvida daquilo que é muito parecido, tá? A gente sempre vai ter, não sempre, né? Mas digo assim, no geral as pessoas erram coisas parecidas. Por que se erra o mas e o mais? Porque só tem um i de diferença. Por que se erra o perca e o perda? Porque é um D e um C de diferença. Por que se erra o A sem crase, o A craseado e o A com H? Porque os sons são iguais. Se eu falar agora pra vocês, A. Você não tem como adivinhar qual deles eu falei. Eu falei o A com H. Por quê? Porque o som é parecido. Ó, pronuncia A com H. A. Pronuncia A sem H. A. Pronuncia A craseado. A. Então, você sempre vai ter dúvida, isso é bom você saber. Você sempre vai ter, ou costumamente vai ter, dúvidas quando as palavras têm sons muito parecidos. Geralmente, as dúvidas acontecem nisso. Quando são palavras totalmente diferentes, a gente não tem dúvida porque a gente sabe o significado de cada uma. Você não vai ter dúvida entre casa e mesa. São sons completamente diferentes, né? Mas você tem dúvida entre perca e perda. Por quê? Porque o som é parecido. Mas aqui eu tenho mudança de função sintática, né? Eu tenho a mudança da classe de palavras, tenho verbo e tenho substantivo. Então, perfeitos sem defeitos, promete que nunca mais vai errar. Para mais dicas diárias, dicas todos os dias, no meu Instagram, @professora Shane Farias, ou no meu TikTok. Ai, que delícia o TikTok! Que ensino fácil, que coisa leve, que coisa maravilhosa, que é o @Chayane Farias, tá bom? Te espero nos dois. Tem dúvida, manda aqui pra mim. Eu respondo sempre todos os comentários que vocês deixam em qualquer rede social minha, seja aqui no Instagram, seja lá, aqui no YouTube, quer dizer, né? Seja lá no Instagram, seja no TikTok, tô sempre respondendo. Fiquem com Deus, estudem, 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 tá? Uma hora a língua portuguesa bate na sua porta. Beijo, beijo.